Determine fórmulas para o cálculo do número de bolinhas de cada figura das sequências a seguir, em função do número da figura. Observação. Chame o número da figura de n. Primeiro vamos relacionar a quantidade de bolinhas de cada figura com a sua posição. Note que em cada uma das figuras você tem 3 linhas. 2 delas você vai encontrar quantidade de bolinhas igual à posição mais 1. E na linha do meio, a quantidade de bolinhas é sempre a posição da figura menos 1. Por exemplo, na figura 2, nessa primeira linha, você tem 3 bolinhas. Nessa segunda, você tem 3 bolinhas, que é a quantidade, que é a posição mais 1, 2 mais 1. E na linha do meio você tem apenas uma bolinha, que é 2 menos 1. Na terceira figura, você tem 4 bolinhas, que é 3 mais 1. Na última linha, 4 bolinhas, que é 3 mais 1. E na linha do meio você tem 2 bolinhas, que é 3 menos 1. Na quarta figura você tem 5 bolinhas na primeira linha, que é 4 mais 1. Você tem na última linha 5 bolinhas também, que é 3 mais 1, que é 4 mais 1. E na linha do meio você tem 3 bolinhas, que é 4 menos 1. Observe que esse mesmo raciocínio também pode ser aplicado à primeira figura. Na primeira linha você tem 2 bolinhas, que é 1 mais 1. Na última linha você tem também 2 bolinhas, que é 1 mais 1. E aqui nessa região central, que seria onde você teria a linha do meio, você não tem nenhuma bolinha, que seria 1 menos 1. Então é um padrão na formação dessas figuras. Na quinta figura, então, nós teremos na primeira linha 5 bolinhas, mais 1, 2, 4, 6 bolinhas. Na última linha, de novo, 5 bolinhas, que é a posição mais 1. Então, 2, 4, 6. E na linha do meio nós teremos 5 menos 1, que dá 4 bolinhas. Para encontrarmos a primeira expressão, que vai representar a quantidade de bolinhas dessa figura, primeiro nós temos que fazer a contagem da seguinte forma. Na primeira figura, nós temos 2 linhas com 2 bolinhas, e no meio nós não temos bolinha nenhuma. Então, dá 2 vezes 2 mais 0 bolinhas. Na segunda figura, nós temos 2 linhas com 3 bolinhas, mas na linha do meio nós temos uma bolinha. Na terceira figura, nós temos 2 linhas com 4 bolinhas, mais 2 bolinhas na linha do meio. Na quarta figura, nós temos 2 linhas com 5 bolinhas, mais 3 bolinhas na linha do meio. Na quinta figura, nós temos 2 vezes 6 bolinhas, mais 4 bolinhas na linha do meio. Agora note que esses números, o 2 e esse 0, na primeira figura, nós podemos reescrevê-lo da seguinte forma. São 2 linhas vezes. Esse 2 você pode relacionar com a posição da figura. Fica 1 mais 1, que é a posição mais 1. E o 0 nós vamos reescrever como 1 menos 1. Na linha de baixo, podemos fazer a mesma coisa com o 3. Vamos reescrever esse 3 usando a posição da figura. E este 1 também usando a posição da figura. Então fica 2 vezes
2 mais 1, mais 2 menos 1. E aqui é preciso que você observe que o raciocínio o raciocínio é o mesmo da linha de cima, em que a quantidade de bolinhas é o dobro da posição mais 1, mais a posição menos 1. Aqui nós vamos reescrever o 4 e o 2 circulados em função ou dependendo da posição. 2 vezes 4, o 3 mais 1, que é o 4, mais 3 menos 1, que é o 2. 2 vezes 5, que é o 4 mais 1, mais o 3, que é o 4 menos 1. 2 vezes, aqui na quinta figura, a posição, que é 5 mais 1, mais a posição menos 1. Então, agora, se chamarmos de N a posição da figura, então a quantidade de bolinhas para essa posição será 2 vezes a posição menos 1, mais 1, 2 vezes a posição mais 1, mais a posição menos 1, que nos dá a expressão 2 vezes N mais 1, mais N menos 1.